Eu quero falar sobre um filme que provavelmente é o filme mais famoso sobre esse tema, que é o Paixão de Cristo do Mel Gibson. É um trabalho bastante fiel aos evangelhos que se foca especificamente na paixão, nas últimas horas de Cristo até a crucificação, e tem alguns flashbacks de eventos mais marcantes e simbólicos da sua trajetória. Além dos acontecimentos serem fiéis, a caracterização do filme também busca um realismo maior. Ele é falado em aramaico, latim e hebraico. Na verdade, o Gibson nem queria que o longa fosse legendado para que tudo mantivesse uma pureza maior, e também porque, segundo ele, nós já sabemos o que todos falam, já conhecemos essa história, mas no final o trabalho acabou sendo sim legendado. Além de ter os seus eventos baseados de modo muito fiel nos evangelhos, esse longa também é inspirado em visões e relatos de místicos católicos sobre a paixão, como por exemplo nos relatos da Ana Catarina Emmerich, uma freira agostiniana e mística que tinha visões detalhistas, minuciosas e vívidas da paixão. Os relatos dessas visões geram debates, mas o filme tira vários dos seus detalhes disso também. E, de modo geral, é um filme totalmente baseado em apelos visuais. Esse filme é totalmente o oposto do filme de Cristo do Pasolini. Enquanto o Pasolini tinha ali uma abordagem mais realista que priorizava o discurso, a palavra, os ensinamentos de Cristo, esse é um trabalho mais maneirista, mais estilizado e muito mais baseado no impacto visual dos eventos da paixão, muito mais baseado também em certas analogias simbólicas. Ele faz ali algumas transições na montagem que remetem a aspectos simbólicos bem específicos. É um trabalho muito mais baseado nessa força da imagem, nesse aspecto vívido desse sofrimento, do que em algo mais teórico, do que no discurso ou na palavra. Claro que os ensinamentos de Cristo estarão presentes no filme, seja em alguns flashbacks mais pontuais, ou seja até em ensinamentos que ficam implícitos nas ações da paixão, né? Mas o foco do Mel Gibson é fazer uma obra com uma força muito visual. A própria religião, né? O catolicismo é uma religião muito visual, é uma religião que possui muitos símbolos, muitas representações pictóricas e tridimensionais, muitos quadros e esculturas, e que possui também um imaginário cheio de santos e místicos que têm visões. Então, eu acho que a questão do Mel Gibson é apelar mais para esse lado e, consequentemente, para um lado mais gráfico desse sofrimento. Como ele tem inspirações nessas visões, a paixão aqui é mostrada como se fosse quase que um pesadelo. O que se passa em cena é muito realista. Jesus sofre muito, tem muito sangue ali em tudo, mas o modo que ele coloca a Via Crucis como um local de sofrimento sem saída possui também esse lado de um pesadelo que parece que não tem fim. Parece que ele nunca vai chegar na colina, em Gólgota, onde foi crucificado. Ele fica preso nesse ciclo de um sofrimento extremamente visceral e com detalhes minuciosos.
Tem uma cena em que um guarda desloca o ombro de Cristo para crucificar o seu braço. Existem detalhes que, inclusive, vieram das visões da Ana Catarina Emmerich. Então, toda essa violência gráfica me parece que faz muito sentido dentro da proposta de evidenciar esse sofrimento absurdo a partir de um aspecto visceral que foi inspirado também por visões místicas. Existe muito essa aura de um pesadelo em tudo nesse filme, e mesmo segundo dados históricos, as crucificações eram até mais violentas do que se retrata nos dias de hoje. Então o Gibson também quis ser fiel a isso, até para justamente reforçar ainda mais todo o sacrifício e sofrimento enorme que Jesus passou. Ele quer também conscientizar as pessoas de que tal sofrimento foi maior do que geralmente se mostra. E mesmo a presença de Satã em mais cenas reforça esse lado místico e de um pesadelo. É um trabalho que mostra essa presença mais do que os outros e representa ela também de modo sobrenatural. Seguindo essa lógica bem visual do filme, ele também propõe algumas transições mais simbólicas na sua montagem. Cristo vê o pé com sangue do soldado romano que o está chicoteando e lembra dele lavando os pés dos discípulos, mesmo que seja um romano que o está torturando, ele ainda mereceria o perdão, já que é isso que ensinou aos discípulos. Ele faz essa ligação. O Gibson também faz uma montagem paralela entre a crucificação e a última ceia. E quando Cristo levanta o pão na última ceia, o corpo dele é levantado na cruz. São cortes e analogias que reforçam dogmas católicos, né? Esse corte do pão e do corpo é uma evidência do dogma da transubstanciação, de que Cristo, né, está na hóstia durante a comunhão. Então é um trabalho muito focado na força dessas imagens e dessa simbologia, entre aspas. O discurso dele está também na sua montagem e nesses paralelos visuais. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme do Mel Gibson é como ele enfatiza a presença humana durante a paixão. Apesar de ele filmar em scope, geralmente os planos estão preenchidos por pessoas ou por rostos. Ele não usa tanto o scope para fazer grandes planos abertos épicos e se foca muito nessa expressividade de todo o elenco, que é outra coisa que também vai dialogar muito com essa ideia da religião ser muito visual, de ser uma religião com representações fortes. O rosto de Maria é muito expressivo, é muito marcante. Os closes em scope reforçam muito esse lado. Se a gente fosse classificar esse longa, dá para dizer que ele segue uma abordagem um pouco mais clássica. Ele tem uma decupagem mais clássica e uma caracterização que segue as convenções daquele naturalismo hollywoodiano do Cecil B. DeMille, mas para além disso ele tem um aspecto mais estilizado e mais gráfico que surgem da vontade do diretor em fazer um trabalho que é visceral e místico ao mesmo tempo. É um trabalho que mostra o sofrimento físico, mas que também faz analogias simbólicas e tem essa aura aí
de um pesadelo. Então é uma abordagem mais clássica, mas com toques muito pessoais do seu diretor. E dá para dizer que é um filme religioso, né? Você percebe escolhas religiosas mesmo nessa concepção formal. Eu acho que o DeMille, o Scorsese e o Mel Gibson fazem cada um ao seu modo filmes de fato religiosos, sendo que o Mel Gibson com certeza é o mais devoto de todos, porque além de respeitar muito o evangelho, de fazer também um trabalho falado em aramaico, latim e hebraico, ele integra toda essa, digamos, lógica visual católica na concepção formal da sua obra.